Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo aí mais uma vez ao meu canal Fé na Roça, nosso podcast aqui. Hoje nós vamos entrevistar nosso querido monge, amigo aqui do Mosteiro da Santa Cruz, Dom João da Cruz, padre. Mas antes de chamá-lo aqui, eu gostaria de mostrar para vocês aqui, ó, café Monte Cassino, café especial 100% arábica, excelente café. Esse daqui é um café de torra média, tá? Também tem o café de torra escura e de torra clara. Para quem gosta de um café especial, um excelente café, eu vou deixar o link aí para vocês acessarem, adquiram esse café aqui. Também temos aqui com vocês hoje o detente do Sagrado Coração de Jesus do Ateliê Lírio em Flor, nosso amigo aqui, nosso parceiro, tá? A coroa de Santa Terezinha também. Eles têm outros produtos, entre no site do Ateliê Lírio em Flor lá, que tem excelentes produtos para vocês. E eu não poderia deixar de falar também da nossa vela Subiaco, vela 100% cera de abelha. Um cheiro incrível, excelente. Um método mais piedoso para oração, né? Acender uma vela de cera de abelha. Para quem quiser adquirir uma vela de cera de abelha, entre no site da Subiaco, tá? Olá pessoal, estamos aqui então com o Dom João da Cruz. Sua bênção, padre, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo ao nosso podcast. O assunto que nós vamos tratar aqui é um assunto bem interessante, tá? Que você está vendo no Instagram bastante coisa sobre isso. Atualmente nós vamos falar sobre o canto gregoriano. Dom João da Cruz, ele administra a página Rezar na Beleza, né? Sim. Eu queria te fazer uma pergunta, Dom João. Eu percebo que nos mosteiros beneditinos, né, tem grande relevância o canto gregoriano, né? Apesar de nem todos os monges serem dados ao canto, né? Mas nós vemos que até pelos ofícios todos vocês prezam muito por isso, né? Como é que o senhor descobriu assim o canto? Como é que surgiu o canto gregoriano na sua vida? Não foi desde pequeno. Basicamente eu conheci mais aqui quando eu vim ao mosteiro, né? Eu conhecia de ouvido um pouco desde uns 2 anos antes de vir ao mosteiro, mas conhecer realmente de perto e ter aulas e estar com pessoas que cantam também foi mais a partir de 2014, quando eu vim me estabelecer no mosteiro, né? Pedi a entrada ao mosteiro e comecei a ter aulas com o Dom André, né? Nosso Dom André começou a me dar aulas de canto gregoriano aqui no mosteiro. Certo. E o senhor se adaptou logo? O senhor já viu que tinha Eu sempre gostei de música. Eu sempre gostei de música. Bom, até mesmo no contexto da vida paroquial, eu estava envolvido com a música, enfim, e sempre gostei de música, mesmo não sabendo o canto gregoriano. Antes de vir eu já escutava muito, sem compreender tão bem, claro, mas eu já escutava. Então, me adaptei com relativamente facilidade, né? E as aulas só fizeram ajudar nesse sentido. Entendi. E o que é o canto gregoriano? Qual a importância do canto gregoriano? O canto gregoriano nada mais é do que o canto oficial do culto católico ocidental, ou seja, o canto oficial da liturgia romana. Romana aqui em sentido mais largo, né? Porque mesmo no Ocidente, né, na Igreja Romana, há outros ritos, mas ele é o canto oficial da Igreja no Ocidente. Então, a importância do canto gregoriano é essa, e do fato também que, se pararmos para pensar, né, como dizia Dom Guéranger, o reformador da Ordem Beneditina na França no século XIX, e também impulsionador da restauração do canto gregoriano lá na França, ele dizia que a Igreja é a sociedade do louvor divino. E se pararmos para pensar, nos Atos dos Apóstolos, né, quando há o acontecimento, né, de Pentecostes, a primeira reação dos apóstolos é Dom Delat, que nota isso, um comentador dos Atos dos Apóstolos. Ele vai comentar, dizendo o seguinte, que a expressão usada ali por São Lucas, dizendo que os apóstolos começaram a proclamar as maravilhas de Deus, essa expressão, começaram a proclamar as maravilhas de Deus, designa não a pregação, mas o louvor divino. Então, a primeira reação dos apóstolos, segundo Dom Delat, não foi pregar, foi louvar a Deus, e depois as pessoas começaram a chegar, e eles começaram a pregar, a instruir essas pessoas.
Então, a importância do canto gregoriano vem do fato que ele sendo o canto oficial do louvor divino católico da Igreja Latina, ele é essencial na missão, na função principal da Igreja, que é render ao Criador, ao nosso Criador, nosso Redentor e nosso Santificador, a honra e as homenagens que lhes são devidas. Entendi. Existem outros tipos de cantos litúrgicos, né? A gente vê por aí o polifônico, que eu me lembro aqui, o polifônico. Sim. O gregoriano é superior a esses outros cantos, né? Sim, o canto gregoriano, ele é superior já pelo fato, por uma decisão, ele é superior de fato, no sentido de haver uma decisão da Igreja de o considerar como oficial da Igreja Romana. Historicamente também, ele é superior, né, do ponto de vista histórico, porque ele foi, de fato, né, ao longo da história, o canto oficial da liturgia romana, mas ele também tecnicamente, fisicamente ou artisticamente, ele é superior pelas razões que foram dadas pelos próprios papas. Então, o que é requerido para que uma música seja música litúrgica, música sacra? O que é requerido? São Pio X vai dar três características, né, necessárias, essenciais, para que uma música seja considerada sacra. Então, a primeira delas é o caráter sagrado. Ela tem que ser verdadeiramente sagrado, tem que soar sagrado. Né? Segunda característica tem que ser verdadeiramente uma arte do belo, né? Arte no sentido de arte do belo. Ou seja, tem de poder, de ter o poder de passar uma mensagem, e uma mensagem boa. Enfim, a terceira característica tem de ter um sentido ou uma compreensão, de certo modo, universal. Não pode ser algo que só convenha a determinado povo, só combine com determinado povo de determinada região. Deve haver uma certa universalidade na compreensão e na percepção do canto gregoriano. Então, são essas três condições para que uma música seja sacra. Então, os tipos de música sacra que são admitidos pela Igreja, primeiramente o canto gregoriano, depois vem a música polifônica, em primeiro lugar, a música polifônica clássica. Né? Então, porque há polifonias também, eu posso pegar qualquer música atual e colocar ali 2, 3 vozes e fazer uma polifonia. Mas a polifonia que vem logo após o canto gregoriano, né, em dignidade, é a polifonia clássica, certo? Então, nomes como Palestrina, Victoria, até mesmo Fauré, Alegre, são compositores da polifonia clássica. Em seguida, vem a música moderna, dita moderna. Isso não tem um sentido necessariamente pejorativo, mas, então, entre as músicas modernas, há músicas que convêm ao culto divino, porque entram naquelas três características necessárias, e outras que não. Entre essas músicas modernas, que não convêm, há, por exemplo, o bel canto, a ópera, não convém à liturgia, porque falta aquele caráter sagrado, o aspecto sagrado da liturgia não é muito exprimido por esse tipo de música. Mas há, por exemplo, a polifonia moderna, que entra que se enquadra nesse tipo de música que pode ser cantado na liturgia. Por exemplo, o Anima Christi de Marco Frisina, sobre o qual fizeram uma polêmica recentemente. Mas, então, é a música moderna, mas música moderna e polifônica, e não deixa de ser conveniente para a liturgia, sim. O que não torna
não coloca, só pelo fato de ser polifonia, no mesmo patamar que as músicas de um Palestrina, ou de um Victoria, etc. Bom, depois, nós temos a música, os cantos populares, né? Então, os cantos populares são permitidos na liturgia, é claro que não de maneira habitual e ordinária, é extraordinário, por alguma necessidade que deve ser usado. Então, os papas, eles entram em maiores detalhes sobre essas condições necessárias, sobre essas condições para se adotar o canto popular. Mas eu já deixo claro que não é assim, eu posso trocar o canto gregoriano pelo canto popular simplesmente porque eu quero, porque eu gosto. Né? Sim, seria na falta do gregoriano. Na ausência, não podendo cantar o canto gregoriano por alguma razão justa, né? Então pode-se usar os cantos populares. E pode-se também acrescentar, né, o canto popular depois de cantar a peça gregoriana. Em certas ocasiões, quando os documentos dizem, quando o bispo julgar que há um costume ali muito antigo, que é bom conservar, de se cantar aquele canto popular na festa de tal santo, depois da comunhão, enfim, festa de Santo Antônio, não sei. É algo piedoso, né? Sim. Então, há condições para isso. E, enfim, vem a música instrumental, né? Também não é qualquer música instrumental que convém à liturgia. Então, eu deixo aqui uma referência, porque eu não tenho como abordar tudo aqui de uma só vez, mas deixo uma referência aqui no nosso site, rezarnabeleza.com, né? Não sei se todos sabem que temos um site, rezarnabeleza.com. Lá há um artigo que resume, basicamente, tudo o que o magistério da igreja ensinou a respeito da música litúrgica, né? Então, um apanhado geral com citações. Então, é muito útil porque lá há todas as referências, né, do que é afirmado e é explicado lá qual tipo de música instrumental e música polifônica, cantos populares, que pode ser empregado na liturgia. Nesse site tem os documentos dos papas também que tratam sobre isso? Nós não postamos os documentos por completo, pelo menos por hora. Mas dão referência. Mas há um artigo que cita, sai coletando as principais citações dos papas sob forma de artigo, sob forma de um artigo, de uma redação, é um artigo composto por um padre capuchinho, um capuchinho de Morgon, que escreveu esse artigo, no qual ele resume toda a doutrina dos papas sobre a música litúrgica e vai dando citações. Muito bom. Com as devidas referências. Está em francês. Está em português. Está em português. Que ótimo. Ele escreveu em francês, nós traduzimos. Que ótimo. Eu tenho percebido que, eu acompanho a página do senhor, acho bem interessante. O senhor dá um curso online também, não é isso? Então, tudo isso começou ano passado, quando Dom Tomás me encarregou de ensinar gregoriano aos fiéis, né? E como começou a haver uma demanda um pouco considerável, assim, sobretudo online, nós fizemos um curso online. Que, bom, a princípio era aulas ao vivo, depois passou a ser aulas gravadas, depois tornou a ser ao vivo, porque, bom, eu não tinha experiência ainda, Sim. Como eu estava professor de primeira viagem, já tinha dado aulas soltas de canto gregoriano, feito uma sessão mesmo de canto gregoriano para seminaristas, mas eu não tinha experiência de dar um curso de canto gregoriano, de pegar uma pessoa ali do zero e conduzi-la até começar a cantar, enfim. Então não tinha muita experiência, também inexperiência dos meios técnicos para isso, e enfim. Então, bom, o curso que nós damos online, né, que estamos dando ainda, teve um modelo, e que esse modelo nós vimos que nós decidimos não continuar com esse modelo. Então, atualmente nós estamos dando cursos particulares, aulas particulares de canto gregoriano,
Então, não é mais um curso com várias pessoas, porque o modelo inicial era as aulas eram comuns, né? Várias pessoas assistiam, mas o exercício, a atividade, era particular, ou seja, o professor corrigia a atividade de cada aluno em particular, lhe dando conselhos particulares, etc. Uma espécie de mentoria, né? Isso. Mas a aula mesmo não era particular. Então, atualmente, por várias razões, inclusive de praticidade um pouco, pode parecer estranho, mas sob certo ponto de vista é mais prático e também mais eficaz. Nós estamos dando aulas particulares de canto gregoriano. Eu tenho percebido, até acompanhando sua página, né, tem pessoas de vários lugares do Brasil, né? O senhor tem notado um interesse maior do Brasil, sim, pelo canto gregoriano? Eu acho que esse interesse pelo canto gregoriano, vem junto, né, no mesmo impulso que o interesse que tem crescido muito pela missa de sempre, pela missa tradicional, pela missa tridentina. Isso é inegável, né? É inegável que de uns 10 anos para cá, eu conheci a missa tridentina em 2012 e é notável a diferença, o número de pessoas, né, que se interessa por isso, que está procurando a missa tridentina é muito maior do que em 2012, isso é um fato. Então, como a missa tridentina, como na missa tridentina, o canto oficial é o canto gregoriano, né, então as pessoas têm maior interesse pelo canto gregoriano, sim. E aqueles que não conseguem ainda usam os cantos populares, né? Sim, sim. Entendi. O senhor estava dizendo anteriormente das características do canto gregoriano, né? Para mim que sou leigo, para quem está assistindo que é leigo, que não sabe, como reconhecer, olha, isso aqui é canto gregoriano, isso aqui não é? Como fazer essa diferenciação? Então, algumas características do canto gregoriano. Primeiramente, ele é um canto monofônico. Então, não há várias vozes. Não é polifônico. Monofônico é diferente de polifônico. Então, se nós escutamos uma música na qual percebemos que há várias vozes, certo que não é canto gregoriano, né? Segundo, é um canto cujo ritmo é livre. Não há um compasso, que tem todas as notas no mesmo ritmo, no mesmo ritmo. Então, 1, 2, 1, 2, ou 1, 2, 3, né? Ou binário ou ternário, não é um canto no qual, do início ao fim, o canto é em ritmo binário, ou do início ao fim, em ritmo ternário. 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou então, binário agora. Então, glória a Jesus na hóstia santa, né? Glória a Jesus na hóstia santa. Ela tem um ritmo binário, por exemplo. Então, no gregoriano, o ritmo é livre. Então, nós não temos do início ao fim 1, 2, 1, 2, 1, 2, ou 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, 4, mas nós temos 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, é livre. O ritmo é totalmente livre. E, enfim, eu disse o latim, né? Primeiro o latim. Aliás, eu falei é monofônico. Universalidade? Não, desculpe. Características do canto gregoriano que fazem com que nós o identifiquemos, o distingamos de outras músicas. Então, primeiramente, ele é monofônico, seu ritmo é livre e sua língua é a língua latina. Então, alguém perguntou recentemente, tais cantos, né, enviaram lá na caixinha de perguntas, de tal mosteiro, eles são gregoriano? E, de fato, tinha algo de inspiração no canto gregoriano ali, mas faltava o latim. Era em português, era em vernáculo, né? Não era em latim. E o canto gregoriano, ele é essencialmente em latim. Até mesmo a sua rítmica, pelo menos conforme a escola
a escola solesmense, né, a escola de interpretação dos monges solesmes, a sua rítmica ela é baseada no ritmo natural da palavra latina. Então, se nós tiramos o latim do canto gregoriano e colocamos o português, como alguns pretendem, nós estamos desnaturando o canto gregoriano. Pode até ser boa música, pode até ser bem feito, mas não é gregoriano. Entendi. É bem comum entre os modernistas ou entre as pessoas que desprezam o canto gregoriano e a missa tridentina, né? Eles dizem que estão elitizando o canto, elitizando a missa, né, para as pessoas simples não terem acesso. Como é que o senhor responde a essas pessoas? Bom, primeiramente notar que as pessoas simples sempre assistiram a missa em canto gregoriano ao longo da história. E, inclusive, a música popular, as músicas populares da Idade Média, elas foram inspiradas, de certo modo, no canto gregoriano. Um outro ponto importante a esse respeito é que, justamente, aquela característica de universalidade que São Pio X requer da música, ele considera o gregoriano como atendo em grau sumo. Então, nenhuma outra música, nenhum outro tipo de música é mais universal e, portanto, mais capaz de passar uma mensagem a todo tipo de pessoa, né, de fiel, de leigo, de católico, em geral, do que o canto gregoriano. Enfim, e não menos importante, é notar que a música, o canto gregoriano, ele não é... É claro que a música, a parte musical, melodia, ritmo, isso tem... eles têm por missão no canto gregoriano interpretar, ressaltar, sublinhar, dar ênfase ao texto, sem dúvida. Isso é um fato, né? Mas, em si mesmo, a música tem uma linguagem própria, né? A música, né, que é uma arte do belo, ela tem uma linguagem própria que não depende necessariamente do texto. Claro que uma música vai ser... Uma música com texto, ela vai ser tanto mais perfeita quanto maior for a união, quanto mais for o ritmo e a melodia combinar com o texto. É claro. Mas em si mesmo, e até mesmo para que haja combinação, nós vemos que são coisas distintas. A música, ela passa uma mensagem que pode ser a mesma do texto e pode não ser. Pode ser a mesma pode ser uma mensagem que especifica a mensagem do texto, que é mais geral. Então, um exemplo clássico que eu gosto sempre de dar é do Kyrie, né? Nós cantamos o Kyrie no modo oitavo e no modo... aliás, o Kyrie 11 e o Kyrie 8 ad libitum. Enfim, eu poderia pegar qualquer Kyrie aqui e comparar. Mas é visível que o texto é o mesmo. E a mensagem, e há algo na mensagem musical que não é a mesma coisa. Por exemplo, Kyrie eleison. Não podemos dizer que isso é a mesma coisa que isso. Kyrie eleison. Não é a mesma coisa? Não é. O texto é o mesmo, mas a mensagem, há uma mensagem diferente, e é a mensagem que está além do texto. Então, essa mensagem que está além do texto, ela é universal. Ela não depende da pessoa falar determinada língua. Ela não depende sequer de a pessoa conhecer a partitura. Ela é uma mensagem que é universal e que ela consegue atingir até mesmo aquela pessoa mais simples e mesmo analfabeta. Ou aquela pessoa que, conquanto não seja analfabeta, seja aquela senhorinha ou senhorzinho que sempre fica lá no fundo da igreja, que está longe da escola cantorum, mas que escuta os monges cantando de longe. Eu mesmo tive experiência de ouvir de pessoas camponeses espontaneamente, assim, né, me pararem. Estávamos conversando
e ele falar do que ele experimenta quando ele escuta os monges cantarem o Agnus Dei perto da comunhão. Talvez ele nem saiba exatamente o que está escrito ali no Agnus Dei. Talvez saiba assim. Mas é certo que ele não entende aquilo latinamente, porque ele não sabe o latim. Mas dá para ver que as pessoas, mesmo mais simples, elas conseguem captar essa mensagem que é universal, essa mensagem puramente musical, mesmo se elas não saibam o latim. Bom, é claro que hoje, para quem lê, temos a facilidade de ter os missais, né? Os missais bilíngues, nos quais a gente pode acompanhar de um lado o latim, de outro lado o português. Mas eu gosto sempre de lembrar, né, esse detalhe, né, a respeito da música, de toda a música, é que ela tem uma mensagem que é independente, em si mesma independente do texto. Entendi. E para as pessoas que estão nas suas capelas, nas suas paróquias e querem, ainda não têm a capacidade de cantar o canto gregoriano, né? Podem se valer do canto popular, do polifônico também, né? Por exemplo, o canto popular. Se as pessoas, se numa determinada capela, né, não há pessoas, os cantores que estão ali, né, as pessoas encarregadas do canto, né, de puxar os cantos, né, quando tem a missa, se elas ainda não são capazes de cantar o canto gregoriano com segurança, né, porque às vezes são capazes de cantar acompanhando os outros, né, mas ainda não são capazes de puxar sozinhas e cantar com segurança. Que se cante cantos populares, mas ter critério, né, na escolha dos cantos populares. Não é todo canto popular, católico e bom, que convém para a liturgia, né? E ter aquele senso, né, de qual é o mistério que está sendo celebrado. É uma missa penitencial da quaresma, do advento, ou é uma missa mais festiva, festa de algum santo, ou missa dominical, e escolher os cantos com base nisso, né? Não ser totalmente sem critério, qualquer canto que eu estou... Enfim, mas há uma outra coisa que eu gostaria de dizer a esses coristas ou cantores hipotéticos, que ele procure aprender o canto gregoriano, porque não é à toa que a igreja canonizou o canto gregoriano e o escolheu como seu canto oficial. Então, se essas pessoas elas são encarregadas da liturgia, que são encarregadas de cantar na liturgia, né, elas são encarregadas, de certo modo, também de procurar aprender o canto gregoriano. Não deve ser algo que eu devo me conformar e ponto. Eu não sei o canto gregoriano, então aqui a gente canta cantos populares e acabou. Eu penso que a gente deve, nesse caso, procurar introduzir de pouco a pouco, né? Procurar meios de introduzir de pouco a pouco o canto gregoriano e quem sabe um dia poder cantar as missas totalmente em canto gregoriano, sem ter que recorrer a cantos menos dignos, né? Porque os cantos populares são menos dignos, isso se depende dos próprios documentos dos papas, né? O canto popular ele é tolerado na liturgia, ele não é, como dizer, ele não é incentivado, ele é tolerado. Lá onde não pode, lá onde é um costume muito antigo de se cantar, etc. Mas ele não deve ser, de modo algum, jamais preferido ao canto gregoriano, onde se possa cantar a missa em gregoriano. Entendi. E para quem quer começar, além de acompanhar a página do Instagram do Rezar na Beleza e o site, como é que a pessoa que quer introduzir isso na sua capela pode começar? Bom, ter aulas de canto gregoriano é o melhor, é o ideal. Começar a procurar aulas de canto gregoriano. Nós não somos os únicos a dar aulas de canto gregoriano, né? Além do Felipe e de mim. Há também outros professores, né? No Brasil, bons professores, e inclusive nós de vez em quando os divulgamos nos stories, né? Então, professor Wesley Neri, professor Pedro Celestino, entre outros, né? Professor Gabriel Mazon, são outros professores de canto gregoriano
Até que tem bastante professor aí. Sim, sim, e eu procuro guardar contato com eles, mesmo se nós não concordamos em absolutamente tudo, mas é bom que haja, eu penso que é bom que nós promovamos uma certa, um certo contato e, enfim, entre os professores de canto gregoriano no Brasil, porque nós somos poucos, não são muitos. Há outros além dos que citei apenas os que conheço mais, que tenho mais contato, né? Contato assim sobre música, né? Enfim, mas eu penso que é importante que haja um certo contato, porque não há muito, e se as pessoas se elas encontram vários, isso ajuda de certo modo a impulsionar. Só o fato de saber que há vários e que há um certo contato entre eles, isso ajuda a impulsionar, a promover, digamos, o canto gregoriano no Brasil. Padre, nós temos percebido que no modernismo, na igreja moderna, né, eles usam na missa nova bateria, violão, alguns usam guitarra e diversos instrumentos. No canto gregoriano, é permitido o uso de algum instrumento? Sim, o órgão, ele é permitido na liturgia e, aliás, ele é o mais permitido, ou seja, o mais conveniente à liturgia de todos os instrumentos, pelo fato do sustento, né, do sustento do som e outros caracteres do seu som particular, do seu timbre particular, que fazem com que o texto, né, o canto gregoriano, ele possa ser mais posto em evidência, porque é esse o espírito da coisa. O instrumento na liturgia não deve entrar para abafar o som do canto gregoriano ou controlá-lo, ou, enfim, ele deve e não deve precedê-lo também. Não se deve fazer prelúdios prelúdios longos, né, antes de começar o coro a cantar. Por exemplo, se vai acompanhar um Kyriale, não se deve fazer um longo prelúdio de órgão até que os músicos começarem a cantar. Não se pode fazer isso, né? E então os papas, eles colocam o órgão em primeiro lugar. Além do órgão, é permitido outros instrumentos na liturgia. Para o acompanhamento, o órgão deve ser usado o órgão. Agora, para músicas instrumentais, né, que não é a mesma coisa que acompanhamento do gregoriano, é permitido, em primeiro lugar, os instrumentos de arco. Né, instrumentos de arco. Então, os instrumentos de sopro, eles para serem usados na liturgia, precisam de uma permissão especial do ordinário local. Em certas ocasiões especiais, e eles podem ser usados com certas condições. É claro que a condição principal é que seja tocado de uma maneira realmente que soe sagrado, que não soe profano. E profano aqui não quer dizer música ruim, porque essa palavra profanum vem do latim profanum, diante, fora, de frente para, ou, enfim, fora do templo. Então, algo que é para fora do templo, que não necessariamente é coisa ruim. Há muitas músicas boas que são boas, são até piedosas, mas que não são apropriadas para o recinto sagrado. Porque eu gosto de usar o exemplo da confraternização, né? Quando nós fazemos uma confraternização de fim de ano, outra coisa, entre amigos, o objetivo do evento, o objetivo da coisa ali, por que todos estão ali, é promover as boas relações entre si, a amizade, né? Então, mesmo se alguém pega um violão e toca uma música, um canto popular, católico, há certas maneiras de tocar, inclusive o uso do violão, né, que não é permitido na liturgia, que vai ser boa, mas que não necessariamente vai ser apta a nos inspirar aquele espírito de
de adoração e de compunção e de humildade e de recolhimento que a música sagrada, que a música litúrgica, que a música própria ao templo deve nos proporcionar, deve nos inspirar. Então é isso. E o piano, padre? O piano, onde entra o piano? Então, o piano, ele não é permitido na liturgia. São Pio X é bem claro. Ele diz o seguinte: o uso do piano na igreja é proibido, assim como de instrumentos barulhentos ou leves, como tambores, bumbos, símbolos, sinos, etc. Somente em circunstâncias especiais e com a permissão do ordinário, pode ser permitida uma seleção limitada de instrumentos de sopro. Mas o piano, não então é permitido. Então é corda e sopro. E o sopro só com autorização... Em certas ocasiões. Até a banda... filarmônica, a orquestra, ela é permitida em procissões, mas não dentro da igreja. E mesmo em procissões, tem de realmente ser algo que exprima religião, que exprima ali uma coisa sagrada, porque a procissão faz parte da liturgia. Então, e que de modo algum, esses instrumentos, outros que o órgão, sejam usados para acompanhar o canto gregoriano. Certo, então os instrumentos não são para o canto gregoriano, o de corda, só o órgão. Os outros não, são para músicas litúrgicas. Sim, instrumentais. Sim. Eu vejo nessas peças clássicas, né, que eles têm as missas cantadas, né? Aquilo não entra na igreja, né? Aquelas orquestras sinfônicas que cantam. Aquilo é belo, mas não... Sim, pode ser muito belo. Inclusive, eu até gosto muito. Sim. Mas eu acho que o bom senso nessas horas não precisa, não precisa parar, fazer longas pesquisas, assim, ou procurar o padre para perguntar o que diz São Pio X, qual documento que o senhor me dá. O bom senso já nos indica isso. Escute uma banda, né, orquestral tocar uma música católica boa na orquestra e tente rezar, e reze um rosário. E compare as duas reações da alma, ou os dois climas, por assim dizer. Não é a mesma coisa, não convém. Eu não vejo, por exemplo, que eu gosto muito é o Dies Irae, né? Que Sim. eles tocam aqueles tambores lá, não vejo encaixando aquilo numa missa, né? Pois é. Mas Eu gosto também de, às vezes, eu fiz até uma vez justamente no curso de canto gregoriano ano passado, que continua esse ano, eu fiz uma comparação do Dies Irae de Mozart com o Dies Irae gregoriano, para eles verem como é diferente a semântica musical, né? Ou seja, a expressividade, a maneira como o canto gregoriano exprime o sentimento, os afetos e os sentimentos da alma católica face à perda de um ente querido, enfim, face à realidade da morte, né? Da morte ocorrida com alguém, que estamos ali assistindo a missa em favor da alma dessa pessoa. É muito diferente. Quando nos comparamos com o Dies Irae de Mozart, exprime muito mais, tem muito mais de teatral. Eu sinto um certo desespero, assim, algo que... Tem isso que leva também. você a ficar desesperado da morte. Exprime menos a esperança. Menos a esperança. Exprime menos a esperança da alma católica, exprime menos até mesmo a ideia de que rezemos pelas almas do purgatório. Está menos claro ali na mensagem musical, né? Mas vejam, aqui nós não estamos falando de texto, porque o texto é igual. Sim, veja, é o mesmo texto. veja que é evidente que há uma mensagem além do texto. Né? Sim. Padre, o senhor tem percebido, com a experiência que o senhor tem nessas aulas que o senhor tem dado para os fiéis católicos e tal, o senhor tem percebido, assim, acertos e erros, né? O que é mais comum das pessoas errarem, assim, para elas poderem
melhorar? Bom, é um pouco delicado, assim, porque cada um tem suas dificuldades particulares, mas eu percebo sim algumas dificuldades que são muito comuns, né? Que são muito comuns. E é normal que isso seja um pouco difícil. Eu me refiro especialmente à dificuldade com o ritmo livre, né? Porque o gregoriano tem um ritmo livre. E as pessoas geralmente estão mais acostumadas não estão acostumadas muito com o ritmo livre. Eu não sei quem já cresceu escutando gregoriano, que não é muito comum, mas elas estão acostumadas com a música de ritmo padrão, né? De ter ali um compasso que ajude ela. E ela imagina o compasso, e o fato da imaginação musical ter ali bem presente o compasso ajuda a cantar, né? Ou ela até faz o compasso com os dedos ou com o pé, né? E o gregoriano tem um ritmo livre, que é alguns grupos de notas são binários, outros são ternários, outros são, enfim. E isso é uma dificuldade real e que é comum a praticamente todos os alunos, pelo menos a todos aqueles que não vieram que não têm o costume de ouvir o gregoriano desde pequeno, né? Que já não têm o hábito de ouvir o gregoriano, eles não estão acostumados com esse. E mesmo aqueles que ouvem, a gente percebe que não necessariamente aqueles fiéis que vêm à missa, até aqui, todo domingo à missa, escutam o gregoriano, não necessariamente eles conseguiram, chegaram à conclusão, né? A perceber ali claramente o ritmo livre. Então, quando eles vão começar a fazer aulas, eles tendem a colocar ali um compasso no gregoriano. Entendi. E o gregoriano ele é livre dessas amarras e é um dos fatores que o tornam mais livre para expressar afetos muito mais intensamente, afetos e ideias e por ênfase em certas coisas, em certas palavras do texto, né, que está sendo cantado. Esse ritmo livre deixa o gregoriano lhe dá mais possibilidade de exprimir um maior número de ideias e de afetos dentro de uma peça que às vezes curta, né? Uma comunhão como essa que apresentei recentemente no Rezar na Beleza, Dico Vobis foi a outra, né? E, enfim, dessa semana já não me recordo. E, enfim, às vezes uma peça muito curta, nós percebemos ali uma quantidade de ideias e de mensagens musicais que são muito maiores, que se a gente fosse traduzir isso em discurso, em texto, seria muito mais do que o simples texto dali da peça. Entendi, padre. O senhor pode tomar uma água, viu, padre? Tem uma água fresquinha aí. Queria até aproveitar, essas canecas bonitas aqui são vendidas no Seminário Imaculado Coração de Maria, seminário aqui que é assistido pelo Mosteiro de Santa Cruz. Quem quiser adquirir, deixa uma mensagem aí que eu passo o contato de quem vende. Eles vendem para ajudar nas despesas do seminário, tá? Queria aproveitar também para lembrar vocês de curtir a página e curtir o canal, na verdade, né? Compartilhar, deixa um comentário aí para ajudar a gente, tá? Padre, retomando aqui, eu queria saber do senhor o seguinte. A gente passou por uma revolução musical, né? A decadência musical, e eu penso, eu não entendo muito de música, mas eu penso que a partir de Beethoven, né? Não sei se antes disso, a música em geral começou a degradar e passou por uma revolução, né? O senhor percebeu isso na música litúrgica também? Essa revolução acompanhou, a música litúrgica acompanhou essa revolução, padre? Bom, eu diria que a decadência, na verdade, ela começou na música litúrgica, porque, na verdade, ela começou antes de Beethoven. Beethoven é certamente um exemplo muito chamativo, né, de música não litúrgica. Claro que Beethoven compôs aquela missa solemnis, eu acho, também, que eu não sei se ela é apta para o recinto sagrado, conquanto seja bastante bela, mas, né, nem toda beleza é apta para a liturgia. Mas, em todo caso,
a decadência musical, ela começou, na verdade, na Idade Média. Já na Idade Média. Ela começou na Idade Média, com a introdução de São Bernardo vai se levantar contra isso, né, inclusive, e outros também. A introdução de elementos, de maneiras de cantar profanas do canto gregoriano. Inclusive, começou a se introduzir nessa época, né, ou um pouco antes, já na Idade Média primitiva, ali, século XI, talvez mesmo X, não me recordo bem, o costume de começar a colocar um fundo, uma segunda voz de fundo do canto gregoriano. Ah, tá. Certo? Que fica sempre numa linha melódica retilínea, né? Leonin e Perrotin são dois nomes importantes entre os que introduziram, começaram, com essa prática de introduzir esse costume no canto gregoriano. E vieram outras maneiras de cantar não muito aptas à liturgia, que foram sendo introduzidas. Como eu disse, São Bernardo se levantará contra isso, vai escrever sobre isso, inclusive, cartas. E essa decadência musical litúrgica, ela vai aumentando. Vai vir a polifonia, que vai nascer do canto gregoriano, né, no século XVI, no contexto ali da Reforma. A grande polifonia clássica, né, me refiro à Palestrina, etc. Eles vão nascer do canto gregoriano. Inclusive muitas músicas de Palestrina, né, litúrgicas, elas começam com a entoação em gregoriano, né? A entoação em gregoriano, e em seguida que começa as várias vozes. Sim. Então, e essa decadência do canto gregoriano vai se acentuar ainda mais nessa época em que a polifonia vai estar em ascensão. E vai se acentuar e se degradar, passando pela Revolução Francesa e tudo isso, até que no século XIX, com a decadência em vários pontos, inclusive morais, na sociedade europeia, Dom Guéranger vai se levantar para restaurar a ordem de São Bento, né, a vida monástica na França, e também incentivar, conquanto ele mesmo não fosse músico, não fosse, mas ele vai impulsionar, né, e vai incentivar e promover a restauração do canto gregoriano, que estava numa grande decadência, né. Então na verdade, essa decadência litúrgica, ela começou bem antes. Vai haver a restauração do canto gregoriano a partir dessa época, pouco a pouco. Nomes como Dom Maucro, Dom Potier, né, são ambos beneditinos, Dom Gajar, e entre outros nomes, eu não estou citando todos, né, mas no Brasil tivemos a grande promotora do canto gregoriano no Brasil, que foi a irmã Marie Rose, uma irmã dominicana que teve a sua formação gregoriana lá na França, né? Foi à Universidade de Paris, aliás, ao Instituto Gregoriano de Paris, ou algo assim, algum instituto em Paris, ter sua formação gregoriana, e retornou ao Brasil, e aqui ela vai dar aulas de canto gregoriano, né? Também juntamente em ligação íntima com os beneditinos do Rio, e ela vai nos deixar esse manual de canto gregoriano, que foi capital e que marca, por assim dizer, o auge da reforma do canto gregoriano no Brasil, e que agora o Centro Dom Bosco reeditou essa obra, né? Foi um trabalho muito, muito louvável e muito bom, né? Tinha que ser feito, né? Porque é um livro muito útil, esse livro, que inclusive está aqui, né? Então, o canto gregoriano, método de Solesmes. Então é um livro que eu recomendo a todos os meus alunos, né, que o possuam. Ele não é um livro que se basta a si mesmo. Não exime da necessidade de um professor. Claro. É necessário um professor, não tem como aprender o canto gregoriano sozinho, e sobretudo se a pessoa não tem experiência com música. Mas ele é muito didático, né?
Então essa decadência ela começou muito antes e ela vai se acentuar. O canto gregoriano, a música litúrgica vai ser reformada ali com Dom Guéranger, esses nomes que falei há pouco, São Pio X, né? Os papas Pio X e Pio XII, enfim, especialmente São Pio X, que vai escrever uma encíclica sobre a música litúrgica, né? Mas essa decadência vai retornar e num grau muito maior após o Concílio Vaticano II. Né? Padre, você tocou num assunto bem interessante. Alguns dizem, né, que o Concílio Vaticano II foi o único concílio que defendeu explicitamente o canto gregoriano, né? Como entender essa discrepância entre o que eles fazem e o que foi promovido no concílio, Padre? Pois é. Ao mesmo tempo, é o liberal, né? Ele, ao mesmo tempo, ele essa afirma, resposta já bastava, né? O liberal. Você vai ver uma página do livro que vai estar dizendo uma coisa muito correta e muito boa e tradicional, louvável e totalmente segura. E na outra página, você vai virar a página e ele vai estar dizendo o contrário, mas o liberal ele tem o dom, só que não, de conciliar os contrários, só que não. Então, ao mesmo tempo, veja bem, ao mesmo tempo o Concílio Vaticano II foi o único que falou explicitamente do canto gregoriano e o impulsionou enquanto gregoriano, com esse nome foi o único concílio que o fez. Bom, talvez tenha havido algum concílio, eu não conheço todos, né, que tenha falado do canto gregoriano explicitamente, mas não falou tanto, não falou com palavras que teoricamente impulsionasse tanto como o Concílio Vaticano II. Mas, ao mesmo tempo, o Concílio Vaticano II também foi o único concílio que promoveu, que instituiu a língua vernácula na liturgia. Então, veja a contradição. Sim. Isso explica a prática, né? De fato, na prática, não houve uma continuação daquele movimento de restauração do canto gregoriano e a ascensão que estava havendo ali ao longo da primeira metade do século XX. Ela, na verdade, foi quebrada ali, depois do concílio. Talvez durou ainda um pouquinho essa ascensão, uhum. E depois começou a descer, porque o que prevaleceu foi a permissão, não a promoção do canto gregoriano, mas a permissão da língua vernácula na liturgia. Entendi, Padre. É bem confuso mesmo, né? O concílio é bem confuso, né? E isso não é só sobre música que ele é confuso. Tem sobre outros aspectos, em outros assuntos. Ele vai afirmar uma coisa que parece nesse sentido aqui, mas ali na frente ele afirma o contrário. E o que prevalecer é o que, na verdade, for autorizado na prática pelas autoridades eclesiásticas. Padre, tem uma pergunta aqui que deixaram na caixinha de perguntas lá do Instagram. Se o senhor puder responder. Vou ler aqui para o senhor, tá? Queríamos muito implementar o canto gregoriano aqui na paróquia, mas o padre é contra. O que fazemos? Situação delicada, claro. E essa é... Na verdade, isso está intrinsecamente ligado ao que acabamos de dizer, né? Porque se as autoridades eclesiásticas atualmente elas escolhem aquela passagem, né? aquele texto, aquela passagem dos textos do concílio, ou do texto de instituição da missa nova, né? Da missa de Paulo VI, que permitem, que autorizam a música vernácula, vocês escolherem seguir isso, como é que um fiel que está submetido a essas autoridades eclesiásticas ali na prática, ele vai se opor, sendo um simples fiel? Não tem como. E aí que entra toda a questão, todo o drama da crise atual. É um drama, porque a gente se colocar deliberadamente, se colocar na prática sob a autoridade, né, sob a obediência, né, de autoridades que não professam mais integralmente os princípios católicos
E aqui eu falo não somente em questões doutrinais, como, enfim, ecumenismo e outros, a colegialidade, enfim, mas também princípios essenciais do catolicismo, também com relação à música sacra. Se essas autoridades elas não professam mais integralmente esses princípios, e eu me coloco debaixo delas, debaixo da obediência a elas voluntariamente, eu estou indiretamente, eu estou amarrando minhas mãos, é claro, né? É claro, e não tem muita saída aí, né? Alguém poderia objetar, mas eu posso dizer e mostrar ao bispo, né, ao bispo local, que o Concílio Vaticano II promove o canto gregoriano, mas ele vai dizer, ele também promove a música vernácula. E aí? E aí? Isso é... O problema é tão mais profundo, né, padre? Porque também você vai aprender, mesmo que o bispo permita o canto gregoriano, que é um bem, ele vai ser usado na missa nova, né? Exatamente. Então, vai ser usado o canto gregoriano num rito que foi copiado do protestantismo, né? E um rito que foi reformado é um elogio, que foi refeito, né, na verdade, que foi refeito, né, com base nas doutrinas protestantes, né, e com espírito humanista. Então, a gente vai tapar um buraco, mas o outro fica aberto, né? É bem complicado, né, padre? Sim. Padre, uma dificuldade bem comum, e até a dificuldade que eu tenho, é em relação à partitura, tá? Dá para aprender? Quais são as fases, né? Qual itinerário a gente pode percorrer para aprender? Bom, a partitura, né? A partitura. Eu gosto sempre de começar falando sobre o que é o canto gregoriano. Sem dúvida que só se aprende o gregoriano cantando, né? Mas não é evidente para as pessoas o que é a liturgia hoje em dia. Então eu costumo começar falando sobre o que é a liturgia e incutindo nas pessoas os princípios dos quais falamos agora há pouco, né? Os princípios da música, o que é a música litúrgica, quais são o que é requerido para que a música seja litúrgica, enfim. Mas se excluirmos essa introdução, né, saltando essa introdução geral, eu diria que a primeira fase é a pessoa conseguir cantar o que está ali na partitura corretamente, sem dúvida. Então, mas não é só questão. A partitura ela não é tão complicada como parece. Na verdade, ela é bem mais fácil do que a partitura moderna. Ou seja, cada nota ali tem o mesmo valor. Para que uma nota tenha um valor maior, ela vai ter que ser acompanhada de um outro sinal rítmico, de um outro sinal gráfico, aliás, que vai indicar para a gente que aquela nota tem uma duração duplicada, enfim. Mas a partitura, ela sem dúvida está no primeiro nível. Eu costumo resumir assim, né? Primeiro nível, primeiro objetivo que a gente alcança com as aulas de canto gregoriano: cantar corretamente. Cantar corretamente significa cantar afinado, cantar bem pronunciado, ou seja, o texto latino bem pronunciado, né? E cantar realmente o que está escrito na partitura. Então, as principais coisas que se aprendem no começo, inicialmente, é aprender o solfejo, ou seja, as notas. Aprender as notas e seus intervalos, saber saltar do ré para o lá, do lá para o dó, e assim por diante, né? Isso se aprende com exercícios de solfejo. A segunda coisa, o segundo ponto, é aprender a pronúncia latina eclesiástica, né? E é preciso notar que o latim eclesiástico não é o latim clássico. O latim eclesiástico tem uma pronúncia bem precisa, determinada pela igreja, né? Então, eu aprendi o latim, muito bom, o latim clássico, eu também aprendi. Mas a pronúncia latina eclesiástica, ela é especial, né? Então, o latim ele teve uma evolução
e a Igreja ela adotou uma das, aliás, ela não adotou, né, ela simplesmente conservou ao longo dos séculos uma das pronúncias do latim, então, que geralmente se pensa que é a pronúncia latina dos séculos quinto e sexto. Aliás, a acentuação latina, né, dos séculos quinto e sexto. E a pronúncia latina mais italiana é essa que a Igreja adotou. Há outras pronúncias latinas que se aprende, por exemplo, em conservatórios de latim, em escolas de latim profano, né, na escola, enfim. E não é a mesma pronúncia, tem algumas diferenças. Então, e o terceiro ponto é aprender os sinais gráficos, né, da partitura. O que significa tal desenho, o que significa o outro sinalzinho. Então, esse é o primeiro nível. Isso vai nos permitir cantar corretamente. Cantar aquilo que está ali na partitura, com segurança. Só que, como eu disse antes, né, a música ela é uma arte do belo. O canto gregoriano é música, e música é arte do belo. E a arte do belo tem por missão de mover a alma. Ela tem essa missão de atrair a alma ao bom e ao verdadeiro e afastá-la, né, do falso e do mal. Então, e para que a música possa fazer isso, para que o canto gregoriano possa atingir essa finalidade da música, não basta cantar corretamente. Eu posso muito bem cantar Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus. Está correto, está afinado, está bem pronunciado, corresponde ao que está na partitura, mas não tem vida, não tem expressão, não tem movimento. Essa palavra, movimento. Se o canto gregoriano ele deve mover as almas das pessoas, mover a quê? Mover a adoração, mover aos afetos expressos por aquela peça que está sendo cantada, as ideias que estão sendo cantadas ali. Se ele deve mover a alma dos fiéis à religião, à adoração, ao culto divino, ele deve ser vivo, expressivo. Então, e é isso que nós aprendemos no nível 2. No nível 2, nós aprendemos a colocar expressividade, expressão, vida no nosso canto, nós que já sabemos cantar corretamente. E num terceiro momento, é uma divisão que poderia ser feita em 2 níveis, né, mas eu gosto de fazer em 3, porque eu acho interessante primeiro aprender a cantar corretamente, depois aprender a colocar vida, expressividade nesse texto, e num terceiro momento, nós voltamos lapidando essa expressividade para que ela não se degenere em teatral. Porque é diferente a expressividade de um teatro e da liturgia. A música num teatro, ou a música numa apresentação musical profana, ou seja, de fora da liturgia, ela só tem o aspecto de passar uma mensagem, de ser expressiva. Mas na liturgia, o caráter religioso, litúrgico, cultual, ele predomina, ele deve ser predominante. Então ele deve moderar essa expressividade para que a atenção dos que assistem à missa, ao ofício, elas não se voltem para quem está cantando, mas que aqueles que estão cantando sejam apenas um canal que conduza a pessoa à mensagem espiritual que a música litúrgica está querendo passar. Entendi, padre. Bom, eu acho que para terminar, padre, queria que o senhor deixasse um recado para quem está se interessando pelo canto gregoriano, conhecendo e está na dúvida se começa a estudar ou não. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para essas pessoas. Bom, o que dizer para essas pessoas? A pessoa está começando a conhecer o canto gregoriano, admirá-lo mas não sabe se começa ou não. Eu penso que é uma riqueza que nós estamos
perdendo ainda, porque nós ainda não estamos penso que nós não estamos ainda em via ascendente, de ascensão do canto gregoriano. Estamos ainda na decadência da música litúrgica. Então, estamos perdendo. Se ninguém aprender, isso vai se perder. Isso pode se perder, tá? Porque a igreja não pode falhar, no sentido de deixar de existir, enfim, as portas do inferno não prevalecerão. Mas o canto gregoriano pode entrar numa decadência tal que se perca o sentido dele. Então, pessoas que receberam uma graça de começar a apreciar e a experimentar a mensagem do canto gregoriano, eu aconselho que elas façam os sacrifícios que sejam necessários, se for possível, para aprender esse canto gregoriano, porque ainda que elas não deem aulas, que elas não se tornem algum dia capazes de dar aulas, mas o fato de serem pessoas que sabem cantar o canto gregoriano, isso ajuda a que haja mais pessoas cantando o gregoriano e capazes de cantar o gregoriano nas capelas, enfim, Brasil afora, nas missas Brasil afora, e isso, sem dúvida, o número de pessoas cantando o gregoriano certamente ajuda a promovê-lo, sem dúvida. Tá certo, padre. Eu queria agradecer a sua presença aqui, tá? É muito gratificante ouvir sobre isso, enriquecedor, né? Muito obrigado, viu, padre? Eu queria que o senhor encerrasse dando uma bênção pra gente, pode ser? Sim. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Amém.